Shalom pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos, um dia muito abençoado para você, para toda a sua família. Estamos em mais um Café Pastoral nesse projeto de 365 dias do ano, ter sempre uma ministração da Palavra de Deus todas as manhãs, que talvez você esteja assistindo na hora do almoço, ou à tarde, ou indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, ou até mesmo na hora de estiver descansando já à noite, você para refletir um pouquinho na palavra de Deus em relação ao assistir esse vídeo, né, e ser edificado. E você também pode nos edificar contribuindo com esse vídeo, mas contribuindo como, pastor? Deixe o seu like, deixe o seu dislike, faça a sua inscrição em nosso canal, não esqueça disso. Também deixe o seu comentário, é muito importante. Se quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto que está sendo tratado, pode deixar a sua pergunta. A sua participação é fundamental. Mesmo que você esteja no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e vamos seguir em frente. Se está sendo bênção para você, pode ser bênção para a vida de outras pessoas. Bom, vamos voltar logo ao assunto que nós estamos tratando há vários dias. Hoje é o 12º dia que nós estamos falando sobre fidelidade. E um dos subtemas que nós estamos tratando, dentro desse tema maior, que é extremamente amplo, nós estamos falando sobre finanças já há alguns dias, né? E falar sobre finanças é um assunto também muito amplo, bastante complexo e que merece assim, uma atenção muito grande da sua parte, porque eu sei que você e muitas pessoas, e eu também, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós procuramos produzir algo para gerar recursos para nossa casa, nossa família, para abençoar nossos filhos, né, esposa, enfim. Nós estamos aí trabalhando no dia a dia como qualquer ser humano normal, porque temos um objetivo, queremos alcançar algumas coisas. Mas eu quero que sempre te lembrar algo muito importante. Honre a Deus acima de tudo. Não se esqueça. Honre a Deus acima de tudo. Nós já falamos sobre vários princípios, é importante você assistir os vídeos anteriores para que você possa aprender sobre alguns princípios. Ontem mesmo falamos sobre dívidas. E eu quero falar sobre outros princípios para a gente poder encerrar esse subtema que é finanças, né, o quanto antes. Bom, o princípio do planejamento. Deixa eu ler um texto para você. Princípio do planejamento. Lucas capítulo 14, de 28 a 30, um texto muito conhecido da palavra de Deus que diz o seguinte. Jesus dizendo, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem o dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Se você não planejar o uso do seu dinheiro, certamente você terá uma série de dificuldades na sua vida. Se você começar a andar conforme as suas próprias ambições ou impulsos, né, esse impulso, eu não posso ver que eu tenho que comprar sem nenhum planejamento, certamente uma série de problemas baterá à porta da sua casa. Na verdade, já entrará na sua casa. Então, como você faz para organizar tudo isso? Bom, é simples, é planejando. E como eu faço um planejamento? Eu faço um planejamento com papel e caneta, querido. É assim que eu planejo. Eu posso conquistar algo que desejo, eu quero, vamos dizer assim, comprar uma casa própria. Eu posso me planejar para isso? Pode e deve. Aí eu posso planejar a compra de uma geladeira porque a minha geladeira está muito ruim? Pode. Você pode e deve planejar. Então o planejamento é parte fundamental na sua vida. Se você, por exemplo, estiver hoje extremamente endividado, o princípio para você poder começar a consertar isso é do planejamento. Você precisa se organizar, parar de contrair dívidas e se organizar para pagar as dívidas que você tem. Isso é muito importante. E agora deixa eu lhe dizer algo também muito importante sobre planejamento. Se você não tem condições de organizar isso, procure ajuda, procure alguém que você sabe que é referência nesse assunto e procure o conselho com essa pessoa. Se é uma pessoa de confiança, se é uma pessoa que pode te ajudar, certamente você vai ter boas ideias nesse processo. Deus vai usar pessoas para te ajudar nesse planejamento. Alguns princípios que envolvem a vida financeira, eu não vou conseguir citá-los todos aqui. Quer ver um princípio que eu quero deixar com você também? Além do planejamento, que é fundamental, o princípio do que é necessário. Então, antes de você comprar alguma coisa,
você tem que fazer algumas perguntas a si mesmo. Vamos lá. Primeira pergunta: eu realmente necessito do que estão me oferecendo? Segunda pergunta: o uso justifica a compra? Você tem que pensar nisso. O uso justifica a compra? Terceiro: tenho condições de pagar? Já falamos sobre isso, né? Quarto: como esse bem me ajuda a cumprir os propósitos de Deus para a minha vida? Pense sobre isso. Quinto: se eu não comprar, o propósito de Deus estará prejudicado? Deixa eu lhe dizer algo. Não ame e valorize as coisas que lhe são oferecidas como necessárias, né? Para que você tenha apenas a ideia do prazer e do conforto e o sentimento do prazer e do conforto. Eu não estou dizendo que você não possa conquistar, que você não deva alcançar um objetivo, mas faça tudo isso com planejamento, com ordem. Satanás, ele trabalha fortemente na nossa vida financeira. O próprio Jesus, ele citou: você não pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. Então, como você deve fazer? A quem você quer agradar? A você mesmo? Bom, você pode tentar agradar a você mesmo, trabalhando sim, alcançando as coisas, mas faça isso com planejamento, debaixo da vontade do Senhor. Você quer alcançar alguma coisa? Você pode fazer. Agora, outro princípio que eu quero que você guarde é o seguinte: o princípio da poupança e do investimento. Mas pastor, falar de poupança para a gente, mas como que vai sobrar alguma coisa se eu já estou pagando tantas coisas? É porque você não se planeja, querido. Toda pessoa que se planeja, ela consegue alcançar. Olha só o que diz Provérbios 30, 25. Por que eu preciso me planejar e por que eu preciso ter algo reservado? Porque eu posso passar por momentos difíceis. Provérbios 30, 25, como eu citei, diz assim: as formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. As próprias formigas sabem que elas necessitam armazenar para o momento que virá de crise, onde elas não terão alimento. Então é importante você entender que isso faz parte da nossa vida. Não é que eu estou dizendo para você que você tem que guardar tudo que você tem e não investir em nada, e não realizar nada, e não passear com sua família, né? Ou enfim, aquilo que você desejar fazer, desde que seja debaixo da direção do Espírito Santo, desde que seja algo que esteja debaixo de um planejamento. Você sabia? Olha só o que Provérbios 13, 22 diz: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Olha só, o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Quem são os filhos dos seus filhos? São seus netos. Então, se você alcança isso, você está alcançando o que a Bíblia está nos dizendo. Outra coisa importante que você precisa entender a respeito de finanças. Provérbios 19, 17 diz assim: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. 29, 9, Provérbios diz assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. 28, 27 diz assim: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Lucas 6,38: dei e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Não estou falando aqui que isso significa você distribuir dinheiro de forma indiscriminada, de qualquer forma, para qualquer um que vai lhe pedir. Nada disso. Informe-se antes, avalie antes, porque eu tenho certeza que, infelizmente, nessa vida tem pessoas que gostam de se aproveitar. Outro princípio que eu quero citar para você, e agora veio à minha mente, é o princípio do investimento. Eu até citei ali, poupança e investimento. Porque é importante, querido, nessa vida você também ter sabedoria e para lidar com as oportunidades que vêm à sua mão. Muitas pessoas perdem muitas oportunidades. Oportunidades que Deus abre para a pessoa e às vezes o medo, o receio e esse montão de dívida que já está lhe impede de alcançar alguns objetivos maiores. Você não está aqui nessa terra para ficar rico. Peraí, pastor, mas eu não posso ficar rico? Não estou dizendo que você não pode ficar rico. Eu estou dizendo que o seu propósito é honrar a Deus
Esse é o nosso propósito. Se Ele vai nos permitir ter recursos, muitos recursos, nós vamos honrar a Deus com os muitos recursos que nós tivermos. Agora, se Ele não nos permitir isso, nós vamos honrar a Deus da mesma forma. Então, honrar a Deus está acima de tudo. Agora, não perca oportunidades que talvez batam a sua porta e que talvez já chegaram até você. Eu quero que você guarde uma coisa a respeito de vida financeira. Uma coisa muito importante é uma frase, não uma frase, mas quase um texto que David Livingstone, ele escreveu, ele afirmou algo muito interessante. Olha só o que ele diz: não darei valor a qualquer coisa que possua, a não ser a luz do relacionamento com o reino de Deus. Utilizarei tudo o que possuir para promover a glória daquele a quem devo toda a minha esperança no tempo e na eternidade. Essa palavra, essa afirmação desse servo de Deus é algo que você e eu devemos guardar em nosso coração. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jesus já disse: primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você recebe aquilo que você, como fruto do seu trabalho, o que você faz? Você agradece? Você se organiza já separando aquilo que você sabe como deve honrar a Deus, da forma que você entende segundo a palavra de Deus? Eu, por exemplo, separo o meu dízimo, separo minhas ofertas, né? Ofertas voluntárias, ofertas às vezes alçadas, minhas ofertas de primícias. Eu faço isso, é aquilo que eu entendo na palavra de Deus. Se você não entende dessa forma, amém, viva aquilo que você entende. Eu entendo assim na palavra de Deus, é assim que eu vivo e é assim que Deus tem me suprido em todas as necessidades. Agora, se você começar a viver a sua vida pensando em si mesmo, o nome poderia ser trízimo, bízimo, pode ser o nome que for. Quem está fechado para isso, querido, não adianta tentar ensinar, porque ele não quer aprender. Agora, se você quer ter prosperidade em sua vida, e vou repetir para encerrar esse assunto, prosperidade é o suprir de Deus em nossas necessidades, honre a Deus acima de tudo, seja com muito, seja com pouco, seja equilibrando sua vida, honre a Deus. Esse é o princípio maior. Tudo que fizer, faça para honrar ao Senhor. Sempre, todo recurso que bater na sua mão, de que forma eu posso honrar ao Senhor, tá bom? Bom, fica essas dicas aí para você. O assunto é gigantesco. Eu poderia falar com vocês sobre muitas coisas a respeito de finanças e realmente não há tempo para fazer isso no Café Pastoral, mas que Deus abençoe seu dia e amanhã a gente continua, se Deus nos permitir, mais um Café Pastoral. Shalom!